Oi, boa tarde. Eu sou Flávia Junqueira, sou repórter de saúde aqui do Jornal Extra. E a gente hoje, agora de tarde, vamos falar um pouquinho, a gente já falou sobre os signos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. E tá todo mundo tão preocupado aí com febre amarela, uma corrida aí nos postos para se vacinar, mas a gente não pode esquecer de outras doenças transmitidas pelo mosquito que também são muito importantes e perigosas se a gente não se proteger, que é a dengue, a zika e a chikungunya. E aí nós vamos conversar hoje sobre isso com o Divino Valério Martins. Obrigada por ter vindo. O Divino, ele é biólogo e ele é coordenador dos programas de controle nacional e prevenção da malária e das doenças transmitidas pelo Aedes, do Ministério da Saúde. E a gente vai tirar todas as suas dúvidas aqui, como você pode se proteger dessas doenças, como é que você pode fazer para não ter problemas com dengue, com zika, com chikungunya. Apesar que o calor já deu uma melhorada, mas a gente vem passando aí por um período de chuvas e que é perigoso. E apesar dos números estarem muito bons, né, o último levantamento epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que o estado do Rio teve uma redução de 95% no número de casos de dengue agora em 2017. Isso é um dado muito bom, mas a gente não pode baixar a guarda e esquecer que a gente tem que procurar os focos do mosquito dentro da nossa casa. Então a gente queria, Divino, conversar um pouquinho sobre isso. A gente já vem falando, né? O Ministério da Saúde vem falando, as prefeituras vem falando, né? Tome cuidado na sua casa, 10 minutos contra a dengue nessa campanha. Como as pessoas têm que agir, onde elas têm que prestar atenção para não virar um criador do mosquito dentro da casa dela? Bom, essa sua pergunta é muito importante. A questão de dengue, zika, chikungunya tem um fator único, que é o vetor, que é o elo mais fraco desse processo. Então é importante que cada cidadão que está nos ouvindo agora, nos ajude, participe também, seja mais um agente nessa campanha permanente contra o Aedes aegypti. Ela pode nos ajudar de todas as formas, mas principalmente cuidando do seu próprio espaço, observando o quintal, se não tem uma lata, um balde, um brinquedo de uma criança que deixou no fundo do quintal. Na verdade, depósitos para mosquito é todo e qualquer recipiente que tenha ou que possa conter água. Agora, nesse período da chuva, basta dar uma chuva, você deixa um brinquedo aleatoriamente no fundo do quintal, ali já passa a ser um depósito provável para a desova de Aedes aegypti. A partir dali, ele completa todo o seu ciclo biológico. Se for macho, em seguida fica no quintal, mas se for fêmea, vai para dentro de casa. Dentro de casa é outro importante e muito importante também se observar o seguinte: esses mosquitos, eles têm fotofobia, eles gostam de lugares escuros, né, úmidos, sombreados. Geralmente dentro do domicílio eles ficam nos quartos, debaixo da mesa, atrás da cortina. Então é importante você aí que está nos ouvindo abrir de manhã a casa, arejar, deixar o sol entrar em casa, limpar os ambientes para afugentar. O mosquito não gosta então dessa claridade? Não, o mosquito não gosta dessa claridade. Então é importante também, além da vigilância dos depósitos, dos pontos com água que são muito batidos e divulgados na mídia, observar também dentro de casa, esses lugares mais sombreados. O brasileiro, em geral, tem uma salinha de televisão, um lugarzinho mais reservado. Se você perceber que o mosquito está te picando durante o dia, é quase certeza será Aedes aegypti. Dá uma pausa no filme, abra a janela, areje o ambiente, ventile, tira o inseto de dentro de casa. Isso é uma ação importantíssima que deva ser feito também rotineiramente, né? E manter a vigilância permanente. Quando? Olhando todos os locais, quando for lavar a caixa d'água, observar se a caixa d'água foi fechada corretamente, se ela está totalmente vedada, né? Lacrada, não é fechada parcialmente. Eu queria que você enfatizasse isso. Qual o perigo da tampa, por exemplo, aquela tampa que fica meio solta, ou que está com o cantinho quebrado?
Isso é ainda, uma caixa d'água mal tampada é pior do que uma caixa d'água aberta. Sim, com certeza. Uma caixa d'água mal tampada, ela aí sim é literalmente falando, uma maternidade para mosquito. Porque se ela é mal tampada, a parte dela coberta gera esse sombreamento e o ambiente ideal para que o mosquito faça ali todo o seu processo holometábulo, ou seja, ele desenvolva com toda a tranquilidade possível, que é o sombreamento e água fresca. Então, tampada é tampada literalmente, é vedada. De preferência você pode cortar inclusive uma câmara de ar de bicicleta, botar em cima, pegar a tampa, lacrar com o próprio peso da tampa, ela lacra totalmente, impede assim que o mosquito entre para fazer a desova. Então é importante estar observando esses detalhes. Uma coisa também que a ser observada, muitas vezes com o vento, chuva muito forte, a pessoa perde a tampa da caixa e bota ali uma telha, uma peça improvisada, é mais um depósito que está sendo construído. Então é importante ter em mente que água potável, caixa d'água tem que ser 100% fechada. Ou se coloca uma tela, ou se usa também com uma tela com elástico em volta também ajuda a cobrir. Mas o principal é manter a tampa original e amarrada na caixa para que ela não ceda nem 1 milímetro, não abra nenhum espaço, evitando assim a penetração do mosquito. Essa dica da câmara de ar também que ele deu para você usar e vedar, a câmara de ar de bicicleta, isso também é muito bom. Faz um peso por cima que aquilo faz uma borracha vedando. Sim, e com o calor, o próprio calor e o peso da tampa, ela vai cedendo e lacra totalmente e impede a penetração ali dos mosquitos para desovar. Outra coisa importante também é verificar a característica do imóvel, né? Se ele tem calha, se tem alguma árvore próxima, se a calha está entupida, se está fluindo, se não tem nenhum depósito natural, se no teu quintal não tem uma árvore, se nessa árvore não tem um oco, se tiver, pega areia, terra e tampa ali. O importante é não deixar nenhum tipo de coleção hídrica, seja no extradomicílio ou no intradomicílio. Dessa forma a gente está impedindo que o mosquito faça deste ponto uma maternidade natural. Então a população tem que estar consciente disso. Quando o Ministério faz a divulgação de tirar 10 minutos do seu tempo, é 10 minutos para verificar as condições do seu quintal nesses itens. Pneu, lata, balde, bacia, verificar se a tubulação, se os ralos estão funcionando, se não tem nada entupido. É não deixar nada que tenha ou que possa conter água exposto. Desta forma, a população vai estar contribuindo bastante para que essa vitória de 95% chegue aos 100% no próximo verão. Os números estão bons, sim, todo o Brasil tem diminuído, né, com exceção do Ceará, mas isso assim, a gente não pode comemorar e largar de mão o combate, tem que continuar fazendo. Outra coisa que a gente estava conversando aqui antes também de começar é sobre casas que têm problema de abastecimento de água e que a pessoa tem que ter um tonel, guarda um tonel com água. Isso é comum aqui no estado do Rio, em várias regiões, e acredito que também em vários pontos do Brasil. O que essa pessoa que tem que guardar água em casa, armazenar água, como é que ela deve proceder para aquilo não se transformar num risco para ela e para a família dela? Mais uma vez, é aquela questão da atenção básica. É você manter esse tonel fechado, telado, ou então com uma tampa que consiga vedar por completo e só tirar quando for utilizar aquela água. Está sempre observando se o local onde a água está armazenada está devidamente lacrado. Isso não é só para questões de mosquito, não. Isso é em geral, até para evitar qualquer outro tipo de contaminação, porque quem faz o uso de uma água armazenada, ele faz o uso para alimentos, para diversas coisas. E esse armazenamento de água tem que estar preferencialmente, necessariamente, num ambiente limpo e protegido em todos os aspectos, não só para mosquito, mas como outros agentes biológicos. Então, é importantíssimo que esse ambiente esteja vedado e cuidado 24 horas. Essa vedação também pode ser com um filó? Sim, uma tela normal, com elástico de volta, que facilite, né, na coleta. Ela pode só colocar. Não é muito caro, né? Você conseguir um véuzinho, um filó ali para você
tirar, tirou, coletou a água e veda novamente com a telinha e é pronto. simples de resolver. Gente, lembrando que a gente hoje está conversando aqui com o Divino Valério Martins. Ele é coordenador do Programa de Controle Nacional e Prevenção da Malária e das Doenças Transmitidas pelo Aedes do Ministério da Saúde. Só lembrando que está chegando agora, a gente está conversando sobre mosquito e doenças como Zika, dengue e chikungunya. Hoje o tema não é febre amarela. A gente pode voltar outro dia aqui e trazer o assunto sobre febre amarela. Estou vendo que tem muitas perguntas aí sobre febre amarela, vacina. Mas hoje não é esse assunto. A gente está vendo assim que tem muitas dúvidas. Depois a gente pode até programar aqui para trazer nos próximos dias alguém para conversar com vocês sobre isso. Mas hoje a gente está concentrando realmente em como você pode combater o mosquito. Lembrando que a gente está em época de chuva. Então, que a gente não pode dar moleza aí para esse mosquito, para o Aedes voltar trazendo essas doenças aí, aumentando o número de dengue, zika e chikungunya. E então, a gente falou que o Divino falou bastante aqui sobre combate aos focos do mosquito, né? O que você tem que fazer, com ótimas dicas. Quem chegou agora, o vídeo no final da transmissão fica online aí, assiste desde o começo que você vai ver que tem ótimas dicas para você proteger a sua casa. E outra coisa que a gente podia falar agora um pouquinho é sobre... tem muita gente que confunde as doenças e fica muito preocupado também. Mas será que eu tive zika? Será que eu tô com chikungunya? Os sintomas são muito parecidos, né, Divino? Como é que a pessoa deve agir no caso dela ter esses sintomas? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, né? Em geral, eles se confundem bastante, né? Bom, na verdade, estas arboviroses, do ponto de vista sintomatológico, que é febre, astralgia, mialgia, dores retroorbitais, manchas pela pele, elas se confundem muito pela sua característica visual, clínica. Mas é importantíssimo que a pessoa que tenha qualquer um destes sintomas procure um médico que faça o seu diagnóstico e o médico então vai solicitar, vai identificar e solicitar o diagnóstico laboratorial que vai confirmar que tipo de arbovirose e qual a situação de cada um. Agora é importante que nós tenhamos a consciência e a responsabilidade de procurar um médico para que essa pessoa receba a devida orientação necessária e que tome as medidas que se fizer necessária em tempo hábil, né? Principalmente quando se for mãe, se estiver gestante, em função do Zika vírus, né, e das suas consequências. No caso da dengue, nós já temos os testes aqui mesmo na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tem que se fazer o teste, e chikungunya, idem. A diferenciação mais clássica também está na própria taxa de ataque, né? Existe uma característica muito evidenciada do chikungunya pela sintomatologia e a persistência, mas para isto também, em todos os casos, recomenda-se procurar o médico, fazer o diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial para ter a confirmação. Então, não fique na dúvida, procure a unidade de saúde e faça o diagnóstico laboratorial e clínico. É isso aí, gente. Tem algumas pessoas perguntando também, a Daiane Pereira, o que pode acontecer ao bebê se contrair o vírus da Zika ou chikungunya no terceiro trimestre da gravidez? A Zika é um assunto muito novo, né? Ainda está pesquisando muita coisa, né? Eu acho que tudo isso, Daiane, ainda está sendo pesquisado e as pesquisas, né, ainda estão em fases de experimento mesmo, né? Na verdade, os ensaios, por enquanto? O que nós temos caracterizado aí, e já temos isso muito bem visualizado, são essas consequências, mas depois do fato já praticamente todo ele finalizado. Eu repito, o importante é fazer o acompanhamento e fazer o diagnóstico clínico, e a recomendação médica é o principal nessa história. Até porque, como você colocou muito bem, são arboviroses ainda muito recentes e a sintomatologia ela não é um padrão clássico, muito menos suas consequências. Só com acompanhamento especializado e bem recomendado que a gente vai chegar a uma conclusão de tudo que possa ocorrer, em especial com essa mãe ou com essa criança.
A Bruna Tais está perguntando o seguinte, que na casa dela teve um surto de mosquito. O agente de endemias foi até lá olhar a casa dela e não encontrou nada. O mosquito pode vir de longe? Exatamente, isso é muito importante. Nem sempre o foco está na casa onde estão os mosquitos adultos. Uma vez completado o seu ciclo biológico, o mosquito pode voar até 1 quilômetro dia. Isso depende do ambiente em que ele vai fica, longe. vai longe. Então ele pode estar muito bem na terceira, na quarta casa. Por isso essa visão de saúde coletiva, de saúde pública. A responsabilidade é coletiva. Não adianta só a minha casa tá tudo certinho se a casa do vizinho não tiver bem cuidada. Então é importante essa conscientização do coletivo, porque basta um depósito e aí você tem uma fêmea desova em média de 280 a 300 ovos. Isso aí 90% eclode e voa. Então, ou seja, um depósito com mosquito é o suficiente para infestar toda uma quadra, todo um bairro. Então é importante estarmos atentos não só ao nosso ambiente, como também se tem uma casa do lado que está abandonada, se tem matos, estão fazendo depósito de lixo próximo da sua casa. Tudo isso tem que estar sendo também informado à Secretaria de Saúde para que ela faça essas medidas de correção e de controle nestes ambientes. Pensar em comunidade, né, em conjunto. Inclusive, a gente tem o Extra, desde março começou um canal no online, no site, sobre mosquito. E lá tem várias informações que você pode ir lá buscar, tem bastante coisa lá que a gente vem colocando desde março. E inclusive o WhatsApp do Extra que está aberto para quem precisar denunciar focos de mosquito. O número do WhatsApp do Extra é 996441263. 996441263. E aí você coloca lá a hashtag mosquito no início do texto e coloca o endereço completo do local. Se puder mandar uma foto também, que a gente vai ajudar também aí vocês a denunciarem os focos que estão aí perto de vocês, perto da sua casa, ameaçando aí a sua saúde. E uma pergunta também que chegou aqui sobre água parada, o Jair Franco pergunta o seguinte: mesmo se for água com cloro, tem perigo do mosquito se proliferar nessa água? Acho que talvez em piscinas, que ele quis dizer. Isso é muito relativo, né? Porque essa questão, o mosquito ele tem capacidade de adaptabilidade em diversos tipos de depósitos. Pra você ter uma ideia, hoje já estão se encontrando Aedes aegypti até em fossa séptica. Então isso depende muito da população de mosquito e da oferta lá de no depósito. início dizia que era só água limpinha, né? Aí antigamente era só água limpa e parada. Agora em tudo quanto é local, inclusive em fossa séptica a gente já pega já larvas e mosquitos adultos desovando. Então isso mostra a capacidade que esse inseto tem de se adaptar em tudo aquilo que o homem descarta. Então, por ele ser adaptado e adaptável, a gente acredita que em todo local em que não haja um movimento, que a água esteja parada e que por um certo período é sim um local em que ele pode desovar. Agora é claro que ele também tem a questão preferencial, né? Isso ocorre quando você tem uma população muito grande de mosquito, aí eles desovam em todo local. Hoje é importante se dizer que já se pega Aedes aegypti de uma tampa de garrafa a uma caixa d'água. É um mosquito danado, ele se adapta e a gente tem que correr atrás mesmo para não perder essa guerra. A Fátima Portela está perguntando o seguinte: tive dengue 2 vezes, corro o risco de pegar de novo? Olha, Fátima, é triste, mas infelizmente sim, isso é muito relativo. Nós temos 4 sorotipos de dengue, né? Então, o que mais ocorre dengue em termos de escala é justamente por isso, né? Tem que saber até quais foram as dengue que você pegou, quais foram os tipos, e aí dizer com precisão se há esse risco ou não. Mas em geral, sim, existe sim a possibilidade de pegar novamente. A Cida aqui está dando o depoimento dela, a Cida Freitas. Já tive dengue, zika e agora chikungunya, que foi a pior doença que já vi na minha vida. E muita gente fala,
talvez seja a que mais debilita, né? Pelas dores que ela provoca nas juntas, tudo isso. E a gente queria falar um pouquinho também aqui sobre muitas perguntas, muita gente perguntando sobre a microcefalia. Isso é um assunto novo, né? Que chegou aí, que pegou a todos de surpresa, né? Isso, a gente podia falar um pouquinho sobre os cuidados que a grávida deve ter? Repelente? Na verdade, a grávida, ela tem que fazer agora, além do acompanhamento, ela tem que ter uma observação permanente durante todo o período gestacional. O ideal é ela usar permanentemente a questão dos repelentes, roupas de manga comprida, evitar ficar em lugares muito sombreados, escuros, e usar o tempo todo a repelência nos braços, nas pernas, né, no rosto, e buscar o médico, fazer os diagnósticos naturais e acompanhar isso durante todo o período da gestação. Isso, e tá sempre perto ouvindo o que o obstetra fala, né? Segue as orientações do teu obstetra e se protegendo, porque não é brincadeira da bobeira aí na gravidez, não. O ideal é usar um repelente durante todo o período de gestação. E não esquecer das roupas de manga comprida, calças, tudo isso é importante, até porque o mosquito ele pica muito nas pernas, no antebraço, né? Então ela está usando, além do repelente, usar uma roupa, uma blusa, manga comprida e calças, né? Até onde der. Só lembrando o seguinte, criança menor de 6 anos não pode usar repelente, sim, não é isso? Criança menor de 6 anos não é recomendável. Aí o ideal é um 6 mosquiteiro. meses, Desculpa, 6 meses. 6 meses, tá? E aí um mosquiteiro... O ideal seria um mosquiteiro, né? Para criança, o uso normal, você coloca... No carrinho no também. Carrinho, onde no botar berço, a criança... Mas isso é importante dizer também dentro de um processo epidêmico, né? Para o povo também não ficar tão assustado. A gente, graças a Deus, nós estamos passando por um período mais tranquilo, né? Ano passado nós tivemos uma epidemia, né, a nível do Brasil, né, com bastante casos. É impressionante como reduziu. Segundo os dados do Ministério da Saúde, dados de Brasil, no ano de 2017, registrou até 11 de março 70.843 notificações de dengue. E nesse mesmo período do ano passado foram 779 mil casos notificados. Então houve uma queda importante aí, mas a gente tem que trabalhar para manter isso, né? E a gente pode dar alguma dica assim de... Na hora que você vai para longe da sua casa, vai para uma mata, existe perigo? Dentro das cidades? Não, dentro da cidade o que acontece? O mosquito adulto, como ele gosta de lugares sombreados, você tem que observar também o seu ponto de trabalho, a estação, o computador, debaixo das mesas, esses locais que são propícios para o mosquito adulto. Então, não só em casa, mas também no ambiente de trabalho, você tem que estar observando, como você pode observar em casa, esses locais que tem água parada, limpa, sombreada. E além disso, no trabalho, abrir as cortinas, deixar ventilar, observar se não está recebendo nenhuma picada de inseto debaixo da mesa, porque isso pode ser também o Aedes. Então, essas observações, ela vai além da próprio domicílio, vai no ambiente de trabalho. Então, é importante se observar a característica do ambiente de trabalho e qual é a probabilidade de você ter mosquitos ali. Geralmente, em ambientes que você tem ar-condicionado muito forte, existe uma baixa probabilidade. Mas num ambiente que você não tem ar-condicionado, é escuro, por exemplo, uma oficina, uma garagem, em outros, esses ambientes são propícios de ter um mosquito também. Então tem que estar observando atentamente a essas características. Ventilador afasta mesmo o mosquito? Só se ele estiver focado em você, porque se você sair do foco do ventilador, ele vem, já né? era. E ele tem uma atração pelo calor, né? Pelo próprio suor da pele. E ali ele se aproxima e identifica o lugar mais fácil para fazer. Mas é verdade que o mosquito às vezes prefere uma pessoa e não pica outra? Não é bem assim, né? Depende também, como eu te falei, do próprio calor, as cores também, se tiver de meia preta, se tiver chulé,
tudo isso tem uma atração. Aí o mosquito tem uma atração por esses... Quem tem chulé é mais picado? É mais picado. Gente, olha isso! Vamos lavar os pés e o tênis. Olha só. E outra coisa que eu já vi também, isso eu não sei se eu queria perguntar, já vi muitas casas, muito no subúrbio, que as pessoas pegam caixa de ovo, essas caixas grandes, e botam, queimam, acendem um fogo nelas, começam a queimar para elas saindo uma fumaça. Isso colabora, mas não tem essa eficácia como é divulgado. Todas as ações que a gente faz, o mais ideal é manter o quintal limpo, não deixar depósito, arejar o ambiente. Agora, é claro, todas essas ações individuais, ela tem lá a sua contribuição pequena, mas tem para afastar o mosquito, né? Tem a Amanda Sarauza, desculpa Amanda, quase errei. É verdade que o uso do complexo B diminui a chance de ser picado pelo mosquito? Não, não é isso, não é verdade. É lenda? É lenda, isso é lenda. Agora tirar o chulé ajuda. Tirar o chulé ajuda. Tem algumas perguntas aqui. Muita gente se queixando da chikungunya. Pior, achei que ia morrer. É porque os sintomas persistem durante, de início, 2, 3 semanas direto. E são dores nas articulações e dores fortíssimas. A pessoa não consegue sequer ficar ereta, ficar em pé corretamente. E como é uma doença muito nova, a gente trata basicamente as dores, ainda não tem uma coisa específica, Você trata só os sintomas. Só os sintomas, toma ali um paracetamol, tem um acompanhamento, mas não tem nenhuma medida eficaz que elimine, que tire o problema de uma vez. E aí ela pode até evoluir para algumas doenças reumáticas. Então, o maior problema da chikungunya é exatamente a questão das dores e essa taxa de ataque dos sintomas ela é muito alta, né? Ultrapassa os 50%. Nossa, tem várias pessoas. A Cida Freitas, pensei que fosse morrer e estou com medo de ficar assim imprestável. Cida, calma. E vamos procurar um médico, né, para que isso... Faça o acompanhamento e isso vai melhorar, né? Vai recuperar. E outra coisa que o senhor falou agora, assim, tomar um paracetamol. Tem muita gente que se automedica, né? Sente uma dor. Ah, meu vizinho também estava assim e tomou isso e melhorou. Qual o perigo dessa automedicação? Ela é perigosa em qualquer problema de saúde. A recomendação é procurar um médico, fazer o diagnóstico. Mesmo tendo a confirmação para chikungunya, é importante seguir a orientação médica, até porque a doença em si ela já está praticamente ficando conhecida. Agora, cada indivíduo carrega consigo uma outra carga, uma outra característica, ou pode ter até outras doenças por comorbidade. Então, é importante o médico fazer essa indicação, fazer esse reconhecimento e fazer o acompanhamento. Nós não recomendamos e não é viável nenhuma pessoa fazer a automedicação. Então, a gente procura o médico, principalmente para pessoas idosas ou que têm diabetes, hipertensão, que tem outra doença aí de base já, que pode complicar. Então, não deixe de procurar o médico. Em geral, essas pessoas têm o seu médico, né, o seu clínico que acompanham elas já dessas doenças. Vá até ele, leve suas queixas. E não tome o remédio do vizinho, que achando que vai melhorar, porque o vizinho está tomando isso. Procura o médico para você tirar suas dúvidas e ser examinado direitinho. Tem outra pergunta aqui, o Luiz Gustavo está perguntando se beber muita água ajuda a evitar a doença. Não ajuda a evitar a doença, mas é importante, principalmente em dengue, a questão da hidratação, né? É importante, mas isso aí também é uma orientação médica que é feita paciente a paciente com as devidas recomendações. A questão da hidratação ela é muito importante, principalmente para questões de dengue, mas não que evite, viu? Não evita. É isso aí, gente. E a gente já vai caminhando aqui para finalizar. Tem muitas perguntas aqui sobre os sintomas. O Divino Valério Martins, que é coordenador do programa
de controles dos programas de controle nacional e prevenção da malária e das doenças transmitidas pelo Aedes do Ministério da Saúde, respondeu várias perguntas esse vídeo fica aí no online, na timeline do Facebook do Extra. Quando terminar a transmissão, você consegue assistir desde o início, vai ver que ele já respondeu bastante coisa. E as queixas do chikungunya continuam aparecendo. Então, para quem tem tanto horror, quem está lendo também os relatos das pessoas, né, sobre essa doença que causa dores aí fortíssimas, fica atento na sua casa e presta atenção nos lugares onde mais costuma acumular água. Outra coisa que quem tem aquelas tampas de bueiro na rua, na calçada ou até dentro do quintal, aquele fundinho que fica, que é onde a pessoa levanta a tampa. Ali, quando chove, acumula água naqueles buraquinhos. O recomendável é você colocar uma terra, tampa aquele fundinho e depois, facilmente, com um gancho, eles só afastam um pouco ali da areia e conseguem levantar. O ideal é cobrir aquele espaço com terra ou areia. Aí não tem problema, ali. Exatamente. Então, são esses pequenos lugares que você tem que prestar atenção. Uma calha que não está muito bem organizada ali, que não está... Desculpa que está tocando aqui, vamos tirar. Tirei. Que não está vedado, uma calha que está acumulando água no lugar, ou porque a folha prende. Então, deu uma chuva forte, vai lá, faz uma vistoria na tua casa. São 10 minutinhos que você vai gastar, mas que vai valer muito a pena. Se você olhar os relatos das pessoas aí que estão dizendo como é ruim, né, você ter chikungunya, o perigo da zika, a dengue também, que há anos a gente enfrenta, né, e que também são dores horrorosas. Então, se você gastar 10 minutinhos do seu tempo, né, para dar uma olhada do seu quintal, dentro de casa, né, o Divino deu várias dicas ótimas aqui. A gente viu que tela é uma ótima aliada, né, para todo Sim. mundo. Tanto quem guarda água em casa, quem tem que armazenar água em casa, ou para quem a caixa d'água não está completamente vedada. Então, são coisas assim, são dicas muito simples que você pode salvar a vida de uma pessoa e pensar em conjunto, né, em comunidade, né, Divino? Isso também é importante, né? A gente pensar tem que ter o espírito coletivo, observar o meu quintal e literalmente também olhar para o quintal do vizinho. Às vezes o vizinho mudou, a casa está fechada há 6 meses, lá no fundo tem uma piscina abandonada, então tem que estar informando a Secretaria de Saúde, tem que estar pedindo ajuda, tem que estar evitando esses ambientes para que o mosquito não desove e não crie um problema cada vez maior. Eu queria agradecer, o Divino veio aqui, obrigada, Divino Valério Martins, que é o coordenador dos programas de controle nacional e prevenção de malária e das doenças transmitidas pelo Aedes do Ministério da Saúde. Eu queria te agradecer por ter tirado as dúvidas aqui. Obrigada pela sua participação, ter mandado as perguntas. E tem um site também que você pode tirar suas dúvidas. A gente vai mostrar, depois botar o link aí na transmissão, né, Natália? Vamos botar o link aí na transmissão. A gente tem um canal que chama lá Mosquito, que você pode tirar várias dúvidas. Tem uma tem um material bem grande lá, com várias dicas para você, com informações super atuais sobre como você pode ajudar nesse combate aí, proteger a sua família, proteger a sua comunidade, quem mora perto de você. Gente, obrigada aí por ter participado, por ter acompanhado a gente. Tchau, tchau.